Olá, gente, sejam bem-vindos. Dei um tempinho aqui para o pessoal poder chegar. Conforme o pessoal for chegando, já vou autorizando. Mas aí vamos respeitar, né, quem já está por aqui, para que a gente já possa iniciar. Tô feliz que vocês estão aqui. Eu avisei essa aula mega de última hora, né? A gente até entende que é mais difícil do pessoal tá aparecendo, mas a aula eu acho que eu vou deixar ela gravada, vai facilitar para todo mundo. Bom, primeiramente, sejam bem-vindos. Eu estava com saudade de fazer uma aula ao vivo para vocês. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu fazia esses encontros toda semana e é muito bom estar de volta, estar aqui aquecendo os motores. Se vocês puderem até me falar se o meu microfone está bom, vocês me dão um joinha se ele está. Joga um emoji aqui para mim, para me ajudar, se tá. Ah, tá. Tá ótimo, então. É porque eu mudei ele de posição aqui, fiquei com receio de não estar funcionando muito bem, mas que bom. Então vamos lá, ó. Hoje, gente, é a nossa jornada secreta da Black Friday, tá? Esse assunto é algo que as pessoas não falam, a gente não vê aulas por aí passando isso. É um conteúdo que eu trago e já trouxe isso dentro da minha mentoria para as minhas mentoradas, e eu decidi trazer isso para vocês também, porque eu acho que a gente precisa trazer, aproveitar esse momento, essa época de ouro, né? Faturamento, que a gente consegue ter um pico de faturamento. E eu tô super animada, tá? Para estar aqui com vocês hoje. Essa não vai ser só uma aula, na verdade, vai ser o início de uma virada real nas suas vendas. Essa é a minha proposta, tá? O que eu vou passar aqui para vocês é uma estratégia de vendas. Então, vocês vão poder aplicar isso tanto na Black Friday quanto em outras oportunidades que vocês tiverem. Então, quero vender a minha consultoria, eu quero fazer um lançamento. Vocês podem aproveitar, sim, essa estratégia que eu vou passar hoje aqui, para que vocês utilizem e aprendam esse passo a passo, como funciona, tá? A minha proposta, eu queria muito conseguir trazer isso em um dia só. Mas eu percebi que vai ficar um pouco extenso demais se eu fosse trazer isso em um único dia. Então, eu decidi trazer em 3 dias, tá? Se eu conseguir trazer este conteúdo hoje, o máximo de conteúdo hoje, eu vou. Vai ficar hoje e amanhã, tá? Mas se eu não conseguir, aí realmente eu vou pedir para a gente poder estender isso para quarta-feira também. Então, vai ser. Deixa eu até abrir aqui, que eu coloquei o mapa mental justamente para mostrar para vocês, né? Então, hoje, a nossa primeira aula é o primeiro passo, tá? Então, eu vou te mostrar como iniciar a ação da Black Friday. É para começar agora, eu quero que você já saia daqui sabendo o que fazer e como comunicar. Então, a intenção é que amanhã você já inicie isso no seu conteúdo, nos seus stories, no seu feed. Vou explicar tudo no passo a passo, tá? Amanhã vai ser o nosso segundo passo, que é onde a gente vai entrar na semana 2 da nossa estratégia, tá? Então, nós vamos. O objetivo principal é gerar desejo e preparar o público para o momento da venda. Então, o passo que nós vamos fazer hoje, que eu vou ensinar hoje, vocês vão implantar amanhã, terça-feira, até a outra terça, tá? O que eu vou dar amanhã, terça-feira, vocês vão implantar na outra terça. Então, pensa assim, é uma estratégia de 3 semanas. Cada semana vocês vão fazer um passo que um vai complementar o outro. E na aula 3, que é na quarta, é o terceiro passo. Então, aqui a gente vai finalizar a semana 3, onde eu vou te mostrar o processo de conversão, ou seja, como transformar tudo que você vem construindo em vendas reais. Porque primeiro a gente vai despertar a curiosidade, né? Falar sobre o que a gente está trazendo, depois a gente vai trazer a captação desses clientes. Mas e aí, Jana, como é que eu converto isso em vendas? E é isso que a gente vai fazer no passo 3, tá? Como eu falei, quero trazer o mais enxuto possível, mas realmente se eu não conseguir, eu vou dividir em 3 aulas.
Outra informação importante, gente, eu tô com o meu mapa mental aberto. Então, eu não tô com o Meet aberto, eu não tô conseguindo nem ver, nem visualizar vocês. Então, qualquer dúvida que tiver, pode levantar a mão, que aí, no final, eu quero abrir para dúvidas, né? Mas qualquer coisa, a gente também vai, só vocês levantarem a mão, que aí eu vou aqui ajudando vocês, tá? Essas 3 aulas, elas vão formar um método completo, tá? Que aí é como eu já falei, não só para vender na Black, mas para você também entender o como e o porquê de cada etapa que eu estou trazendo, tá? Então, pega o caderno, foca aqui comigo, já se prepara para poder aplicar o primeiro passo amanhã, ou se você quiser, você já pode iniciar hoje. A intenção é que a gente já coloque mão na massa, tá? Vocês vão perceber que eu sou muito de fazer, né? Eu sou muito a favor da execução. Porque se a gente fica no plano das ideias, a gente vai tendo várias ideias e não executa. A ideia, de fato, é que vocês façam a execução disso mesmo, tá? Bom, então vamos lá. A gente está entrando, gente, oficialmente na época de ouro do ano, tá? Então, esse é o momento em que o mercado inteiro ele se aquece, as pessoas elas estão mais abertas para comprar, as pessoas estão aguardando esse momento para fazer compras, então elas buscam oportunidades reais, elas estão prontas para investir em algo que faça sentido para elas, tá? Quem entende isso, quem se posiciona agora, não só aproveita esse movimento, como também triplica as vendas. Por quê? Porque tem muitas pessoas falando sobre. No seu nicho, né? No que você atua, pensa que assim, os seus concorrentes, eles estão falando sobre Black. Eles estão jogando as ofertas dele no ar. Então, eles estão trazendo conteúdos sobre isso para o público. Isso faz o quê? Faz com que as pessoas despertem a consciência dela de que algo de que eu preciso disso. Não necessariamente ela vai dar esse passo com o seu concorrente. Da mesma forma que ela acompanha você, ela acompanha o outro, fulano, beltrano e ciclano, né? Ela acompanha várias pessoas, vários segmentos ali e tudo mais. Mas ela está atenta, ela tá esperando a melhor oportunidade, o que vão oferecer para ela que vai fazer com que ela tire, de fato, o dinheiro do bolso, tá? A Black Friday, ela não é só uma data comercial, ela é, de fato, um grande palco para quem quer aparecer, vender e consolidar a sua marca. Por quê, gente? Porque todo mundo faz Black Friday. Quem está no mercado, quem já está atuando, faz Black Friday. Quem não está atuando ainda, pode começar na Black. Então, nos próximos dias, a atenção das pessoas vai estar toda voltada para consumo, para oferta, para melhor decisão. E é exatamente aí que eu quero que você esteja, tá? Cada vez mais a gente está vendo um movimento, inclusive, das pessoas estarem antecipando, né, a Black. Então, vamos combinar que a Black Friday nos Estados Unidos, ela é dia 25 de novembro. E a gente está vendo ofertas já em outubro. As pessoas estão fazendo isso por quê? Porque elas querem cada vez mais antecipar o bolso da pessoa para que a pessoa fale, eu não vou comprar em novembro, né? Eu já vou aproveitar essa oferta agora. Mas eu acredito muito em um público mais consciente que está analisando para ver aonde ele vai de fato investir, tirar o dinheiro do bolso e falar, putz, é isso daqui que eu quero fazer, tá? Então, por isso, essa época é aonde a gente vende, né? E é literalmente uma prova de fogo para quem procrastina. Por quê? Porque enquanto a gente fica esperando a semana da Black para começar, as pessoas já começaram. Né? Eu coloquei aqui, as pessoas já começaram hoje, mas as pessoas já começaram desde outubro. Os meses de novembro e dezembro, eles são considerados épocas de ouro no mercado. Por quê? Porque o público ele está naturalmente mais aberto e com essa intenção de compra. É o período em que as pessoas elas querem investir, presentear outras pessoas, realizar os seus desejos, resolver pendências, né? Então, ninguém quer começar 2026 com pendências. As pessoas já querem, já tá resolvendo as coisas. Então, é uma excelente oportunidade, tá?
E aí eu até coloquei aqui, que a Black Friday ela dá start nisso tudo. Então ela aquece o consumo, ela cria o clima ali de oportunidade, ela faz o público entrar no modo de compra consciente e o Natal vem logo em seguida impulsionando ainda mais essas vendas que a gente quer que aconteça, né? Então, eu queria abrir um parênteses aqui, que eu acho que é importante a gente ressaltar isso, que a gente está no melhor momento do ano para vender, tá? Não achem que não é. Então, a hora de acelerar e de você mostrar que está ativo, não se esconder, né? Não esperar o momento certo. O momento é agora, gente. E o que é mais interessante, assim, é que tem muita gente no comércio que nessa época do ano começa a desacelerar. Começa a falar, putz, eu quero tirar umas férias, eu quero descansar e tudo mais. Ou então, final do ano, o pessoal já tá cansado, o pessoal vai deixar para o ano que vem. Não é, tá? É o oposto. É exatamente agora que eu gosto de acelerar. Eu deixo para tirar minhas férias em janeiro, porque realmente eu gosto de colocar o pé no acelerador e focar aqui, tá? Então, enquanto as pessoas estão parando, vocês podem aproveitar essa oportunidade para crescer a sua presença, movimentar seu público, preparar o terreno para o próximo ano que está em alta, tá? Se você fizer os movimentos certos, você vai ter o maior faturamento do ano, tá? O maior resultado do ano, ele vem de fato aqui de novembro e dezembro. Vejam que eu estou falando aqui do movimento certo, tá? Então, o que eu estou falando agora é que se você aplicar isso daqui a 2, 3 meses, não vai fazer sentido. O que eu quero é que você aplique agora. Até mesmo porque a base da estratégia que eu vou passar aqui é a estratégia para você aplicar na Black. Ela é uma estratégia um pouco mais agressiva. Dentro da mentoria, eu tenho uma série de estratégias que ali a gente vai adaptando de acordo com o que você gosta de fazer e tudo mais. E aí eu tenho esse acompanhamento um pouco melhor com cada mentorado. Aqui eu quero trazer uma estratégia tipo pé no peito, sabe? Então vamos fazer ela acontecer. Para vocês poderem conseguir replicar isso no decorrer do ano, toda vez que vocês forem fazer uma ação de vendas, vocês vão conseguir replicar essa estratégia, tá? Então, o que eu estou ensinando para vocês hoje vai poder ser replicado. Mas pensa que com mais tempo, você consegue ir prolongando um pouco mais esses passos que eu estou dando aqui. Então, eu estou dando o passo de uma semana, né? Então, 3 semanas, uma semana cada destinada para uma coisa. Mas vocês conseguem estar prolongando um pouco mais essa estratégia em outro período, tá? E aí, como que vai funcionar essa jornada que eu quero passar para vocês, que é a jornada da Black Friday, tá? Ela já vai começar amanhã, então o que nós estamos fazendo hoje, o que eu vou passar para vocês hoje, repliquem já no negócio de vocês, no TikTok, no Instagram, nas redes sociais, LinkedIn, enfim, o que você mais utiliza. E não se esqueça, são 3 semanas consecutivas, tá? Amanhã a gente já começa a fazer a antecipação da Black, e aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho na prática. Quero falar um pouquinho sobre essa antecipação agora, que é o nosso primeiro passo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos meus slides, se eu já falo aqui sobre a antecipação. Ótimo. Então vamos lá. Começando aqui pela parte da antecipação, tá? Vocês já viram quando a Marvel vai lançar um filme, quando a Disney vai lançar um filme, eles ficam falando que tem algo novo, que lança o trailer, ou então o iPhone, né? Antes do iPhone fazer o lançamento do iPhone, ele faz uma antecipação, faz um movimento de antecipação. Então começa a mostrar que vai lançar o iPhone, mas não mostra o iPhone de fato. E aí tem o dia que eles fazem o mega lançamento, né? Ou então o filme vai lançar no cinema, vai abrir as vendas, vai abrir as portas. E tá todo mundo já desesperado para comprar quando isso daí acontece. A gente vê muito esse movimento com o iPhone, né? Você pode ter o iPhone 16, se lança o 17, você quer o 17. Por quê? Porque eles sabem fazer essa antecipação muito bem. É essa estrutura que a gente vai aprender aqui, tá? Então vamos lá. A antecipação
ela é basicamente isso que eu coloquei sobre a curiosidade, tá? Que eu expliquei aqui para vocês sobre a curiosidade. Então, como que funciona essa curiosidade na prática? Você vai falar que vai vir algo grande, sem falar que vai ser uma Black Friday. Então, por exemplo, tá? É basicamente como que a gente faz isso daí na prática? Você faz stories mostrando que você está em reunião, algo grande vai acontecer esse mês. Você mostra, se você vende, por exemplo, um produto físico, você vai mostrar a caixa, as caixas, sem mostrar o que é de fato. Você vai mostrar os seus bastidores, então a sua movimentação de que tem algo chegando. Principalmente porque quando a gente fala de Black Friday, a gente coloca meio o pé no acelerador, né? Então, o nosso ritmo de trabalho, por exemplo, meu ritmo de trabalho, que aqui, sei lá, era das 10 até as 16, agora eu estou estendendo até as 9. Hoje eu estou aqui com vocês, vou ficar aqui até as 9. Então, é algo que a gente estende um pouco mais o nosso trabalho. A gente faz live, a gente faz aulas, a gente está mais disposto a tudo isso, tá? Então, é isso que eu quero que vocês vão pegando, assim, essa curiosidade, a gente vai gerando a primeira estratégia de vendas é gerar a curiosidade do nosso público, tá? E aí a gente quer o quê? Né? Eu quero que a gente venda na Black Friday, eu quero que você aumente o faturamento até o Natal, por exemplo. Então, o que eu vou trazer para o meu público? Eu sei que o meu público quer aumentar o seu faturamento, quer vender mais. Então, o que eu vou trazer no meu conteúdo? Gente, o ano ainda não acabou. Tem muitas oportunidades ainda para você poder vender. A gente está na melhor época para você poder lançar o seu produto, para você poder lançar o seu serviço. Percebam que é esse o conteúdo que eu vou trazer. Por quê? Porque eu quero que a pessoa perceba que esse ano ainda dá tempo. Esse ano ainda dá tempo dela lançar o produto dela. O ano não acabou. Seja a consultoria, o pacote terapêutico, seja o que for, a gente está numa época muito boa para que isso aconteça. Então, dentro do meu nicho, eu vou trazer esse tipo de antecipação, né? Eu não estou falando que eu vou abrir as vagas da minha mentoria. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou gerando uma curiosidade ali de que tem algo que vai acontecer, que eu vou trazer algo para o meu público, mas também estou trazendo para eles essa questão de que o ano ainda não acabou. E isso a gente pode fazer em todo nicho, tá? Eu quero que vocês movimentem os stories de vocês, trazendo essa movimentação. Então, eu vou trazer que ainda dá para você fazer a venda. Ainda dá tempo de você lançar o seu serviço. Na verdade, essa é a melhor época para você lançar. Então, grava um vídeo de você escrevendo no papel, mostrando que você está pensando em algo incrível para poder ajudar o público de vocês a ter o resultado XYZ, né? Então, coloca nos seus stories o que é o desejo do seu público. Uma outra coisa que eu faço muito nesse período é mostrar feedback, é mostrar resultado, é mostrar a minha prova social. Então, mostra o resultado do seu aluno, mostra o seu próprio resultado, o que aconteceu na sua vida depois que você ganhou consciência sobre o que você vende, né? Então, vamos supor aqui que eu vendo consórcio. Se eu vendo consórcio, o quanto eu ter comprado determinada carta ajudou no meu patrimônio. Ou então, se eu vendo plano de saúde, o quanto vender o meu plano de saúde, o quanto ter um plano de saúde me ajudou no momento que, sei lá, que eu quebrei meu pé, né? Então, eu quebrei meu pé em 2023. Se eu não tivesse plano de saúde, como seria? Eu quebrei meu pé 11 horas da noite no sábado. Para onde que eu ia? Para o hospital público? Então, trazer isso para o seu público, abrir a consciência dele dessa forma, é muito importante, tá? Então, por exemplo, se eu ensino a vender, eu preciso mostrar que eu estou vendendo. Rô, desliga seu microfone, por favor.
Se eu ensino a vender, eu preciso mostrar que eu tô vendendo. Eu preciso mostrar que eu tô vendendo. Se eu ensino a engajar, eu preciso mostrar os meus stories bombando. Teve até um vídeo meu que viralizou esses dias, eu preciso colocar ele nos stories, porque para mim foi um marco. Eu nunca tinha tido um vídeo que tinha viralizado, e o meu foco nunca foi esse, tá? Agora eu quero que seja, mas nunca tinha sido o meu foco viralizar um vídeo. Depois que eu viralizei, e eu vi tantas pessoas curtindo, comentando, compartilhando, eu falei, cara, isso daqui é muito bom. Eu tive mais de 500 seguidores com esse Reels, né, que eu compartilhei. Então, é importante eu trazer isso. O meu público quer isso. O meu público quer aumentar os seus seguidores, tá? Então, a gente precisa trazer coerência ali, mas a gente também tem que trazer comentários, a gente precisa compartilhar, a gente precisa mostrar, expandir a consciência do nosso público que a gente resolve o que ele está precisando, tá? E eu, principalmente, viver do que a gente fala. Então, não tem sentido eu, por exemplo, ensinar a viralização, sendo que eu tenho 1.000 e poucos seguidores. Talvez quando eu tiver 30 mil, 50 mil, aí eu posso falar, né? Gente, vou ensinar vocês aqui a viralizar. Não é. O que eu ensino, na verdade, é você vender mesmo com poucos seguidores. Essa é a minha promessa. Eu não quero seguidores, eu quero compradores. Então, toda a minha mentoria, tudo é voltado em cima disso. Outro exemplo, né, que eu trouxe aqui, a questão de consórcio. Você pode mostrar o cliente feliz assinando o contrato, você pode contar a história dele, por que ele pegou aquela carta com você. Então, sobre o sonho que você está tornando real. Às vezes a pessoa vai pagar o triplo ali de parcela num financiamento. Então mostra quando alguém é contemplado, celebra junto. As pessoas, elas compram quando elas veem que outras pessoas estão realizando o que ela quer. Isso fica mais factível, tá? Um outro exemplo aqui, por exemplo, se eu sou fisioterapeuta, eu posso mostrar os bastidores do atendimento, a melhora de um paciente, o depoimento de quem voltou a andar sem dor. Mostra a importância da prevenção, mostra a sua agenda cheia, mostra que o seu trabalho ele transforma o corpo e a vida da pessoa. Percebe que eu quero que vocês tragam isso para o dia a dia, e quantas coisas a gente não consegue trazer de benefícios que o nosso serviço traz? Se eu sou terapeuta, a gente pode mostrar o antes e o depois emocional da pessoa que a gente atendeu. Mostra uma mensagem de gratidão que você recebeu. Hoje eu postei uma mensagem de gratidão, porque eu sou terapeuta também, e aí eu faço os atendimentos. Olha que legal, ela estava há 3 meses atrás, estava com síndrome do pânico, indo para o hospital. E aí você pode falar de um caso sem expor a pessoa, tá? Eu não coloquei o nome da pessoa ali, mas mostrar o quanto aquilo te emocionou, então compartilhar o insight que aquilo te trouxe. Enfim, as pessoas precisam sentir que você é um canal de transformação, tá? Então, o que eu quero ensinar? Eu quero ensinar a vender. Como que eu vou ensinar a vender? Eu vou trazer informações sobre contorno de objeções, passo a passo para acontecer uma venda. A gente sabe que a venda não acontece no instalar de dedos. Existe um processo para que aquilo aconteça. E como que eu faço esse processo acontecer? Você pode trazer detalhes. E aí não fica com receio muito de, eu vou trazer meu método. Não, gente. Primeiro que dura só 24 horas um stories. Segundo, que em um carrossel, em um Reels de 40 segundos, você não vai conseguir explicar seu método todo. Mas causando transformação na vida de outra pessoa com poucas coisas que você consegue ajudar, tá? Então, um passo a passo, uma dica técnica, algo um pouco mais profundo. Esse é o momento, tá? E tudo isso faz parte dessa antecipação que eu tô trazendo. Então, basicamente, qual que é a diferença da antecipação que começa amanhã, tá? Que eu quero que vocês já implantem amanhã, para a captação? A captação é quando você começa a levar as pessoas para o seu grupo. Então, eu quero que vocês criem um grupo específico de Black Friday ou uma comunidade onde vocês vão orientando essas pessoas, onde vocês vão levando essas pessoas. Eu, por exemplo, eu tenho um grupo
que dentro desse grupo, vira e mexe, eu compartilho insights, eu compartilho desafios, eu coloco ali informações que são relevantes para quem está me acompanhando. Para quê? Para o público, para o grupo não morrer, né? Para não deixar aquele grupo perdido. Então, sempre as pessoas estão acompanhando o que eu estou fazendo, tá? Então, o primeiro passo é a antecipação, tá? Já aqui para adiantar para vocês, o segundo passo é a captação. O que é a captação? É quando você começa a levar as pessoas para o seu grupo. Então, a gente mostra, primeiro, que está planejando algo, sem falar exatamente o que é, para poder gerar curiosidade. E aí a gente pode até abrir a caixinha de perguntas, tá? E você mesmo escrever ali na caixinha. Eu ainda não fiz isso, mas eu vou fazer. Jana, vai ter Black esse ano? Você vai abrir a Black Friday? O ano passado, para vocês terem uma ideia, eu vendi um planner. Até aqui, meu planner tá bem gastinho já. Mas eu vendi esse planner físico e eu vendi na verdade, era uma imersão de 3 dias ensinando sobre antiprocrastinação. E aí eu vendi o combo. Eu até me surpreendi, porque eu achava que eu fosse vender mais para amigos, familiares e tudo mais. E acabei fazendo mais de 50 vendas. Eu não tinha nem preparado tudo isso, tive que correr para a gráfica, fazer os planners e tudo mais. Foi uma loucura, mas deu tudo certo. E esse ano eu já vi que eu não vou conseguir fazer o planner físico, que é algo que eu quero fazer todos os anos. Mas esse ano eu não consegui. Tudo bem, bola para a próxima. Mas eu tenho certeza que as pessoas estão aguardando alguma coisa assim, porque eu sempre falei muito sobre mentalidade. E essa questão de final de ano, então a gente já começa já o preparo para o ano que vem, como que a pessoa vai se preparar e tudo mais. Então as pessoas também estão aguardando tudo isso, tá? Essa parte de antecipação, gente, ficou ok assim para vocês? Deixa eu ver aqui o meu mapinha. Ah, tá. Eu coloquei aqui o feedback também, legal. Captação, então, é quando você começa a levar as pessoas para o seu grupo, isso daqui eu já falei. E aí, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de captação, tá? A captação eu quero que as pessoas vão para o meu grupo de WhatsApp. A captação, ela é basicamente isso, tá? Então, você vai trazer conteúdos sobre que vai acontecer alguma coisa, né, na antecipação, você tá ali gerando curiosidade e tudo mais. Já quando a gente entra na fase de captação, a gente já vai começar a falar sobre o que vai acontecer, tá? Então não vai ser mais um segredo, a gente vai falar de fato sobre a Black Friday. Tem muita gente que tem aquele preconceito de que, mas eu não quero dar desconto, né? Por exemplo. Excelente. Se o seu posicionamento ele é um posicionamento mais premium, a gente não precisa dar desconto. Eu mesma não sou a favor de dar desconto, tá? Mas o que a gente pode fazer? A gente pode entregar um bônus, entregar um mimo, entregar um presente. Então você não precisa dar desconto. A Black Friday, ela não é só desconto, tá? Mas pense em alguns bônus que podem ajudar vocês com ideias. O próprio ChatGPT, ele é excelente para isso, né? Então vai lá no ChatGPT e fala, chat, eu quero entregar esse produto principal pelo valor X. E aí, quais sugestões você me dá de bônus? O que eu posso acrescentar aqui e entregar para essa pessoa que eu não quero dar desconto para ela? E aí você vê, tá? Dentro da mentoria, por exemplo, eu já trouxe para as mentoradas um checklist de tudo de todo esse passo a passo da Black Friday. Eu vou disponibilizar isso daí para vocês também, tá? Mas eu já disponibilizei esse checklist. É algo que é interessante a gente trazer também. Se eu quero que a pessoa entre no meu grupo, por exemplo, eu quero que ela venha por um motivo, ela precisa enxergar um benefício em ela entrar nessa captação, em ela participar da minha Black Friday. É tudo isso que a gente tem que começar a pensar quando a gente fala sobre a captação, tá?
E aí, dentro lá da mentoria, eu trouxe a questão de a estrutura da venda. No dia que a gente vai fazer a Black Friday, por exemplo, no dia que você vai anunciar a sua Black Friday, tem toda uma estrutura, um script de vendas que você vai seguir, tá? Mas aí a gente vai conversando, se der tempo de eu fazer isso amanhã ou na quarta, eu passo para vocês também, tá? O que é importante? Também, quando a gente vai falar sobre a captação, eu vou anunciar a minha Black Friday. Quando eu fizer esse anúncio da Black Friday, é importante que eu venha com uma aula, que eu traga algo para a pessoa. Então, você vai entrar no grupo de WhatsApp, você vai ter acesso à aula da Black no dia 15 de novembro, no dia 20 de novembro, no dia 25 de novembro. Enfim. Então, pensa que na primeira semana você vai fazer a antecipação de que algo vai acontecer. Na segunda semana, você vai começar a captar pessoas para o seu grupo. Captar as pessoas para o seu grupo, automaticamente você vai começar a falar sobre a sua Black Friday, sobre tudo que vai acontecer, tá? E aí eu quero até abrir aqui um pouquinho, tá, que aqui está escrito sobre os bônus, né? Então, ali você já vai descrever a sua Black. Como que vai acontecer essa Black? Então, no dia, eu, por exemplo, tá? No dia 18 de novembro, eu vou abrir a minha Black Friday, a minha aula de Black Friday. E aí eu vou oferecer alguns bônus. Por que eu vou oferecer alguns bônus? Porque quem estiver no grupo vai ter acesso a esses bônus primeiro. Quem não tiver no grupo vai pegar o bonde andando. Então, a gente precisa trazer também para as pessoas a importância dela estar no grupo, tá? Então, tem que ter bônus para a primeira pessoa que compra, para as 5 primeiras, para as 10 primeiras, para quem compra nas primeiras 24 horas. E por que isso, gente? Porque eu quero um tsunami de vendas no início. Eu quero previsibilidade do que eu vou fazer, do que está acontecendo ali, tá? Uma outra coisa importante, tá, eu até coloquei aqui mesmo. As vagas abertas por 5 dias, tá? Não vai fazer a aula de Black Friday e já fechar seu carrinho. Não, deixa aberto para que as pessoas possam ir comprando. Vai alimentando esse grupo por 5 dias com copies diferentes, tá? Se nós estamos falando de iniciar a ação amanhã, dia 4 de novembro, você precisa desse intervalo de tempo, né? Não tem como você fazer uma coisa seguida da outra, senão as pessoas não vão ter tempo de maturação para entrar no seu grupo de WhatsApp, consequentemente, elas não vão comprar. Então, eu coloquei aqui do dia 18 até o dia 25 de novembro, eu acho que é uma boa data, né? É um bom intervalo ali de tempo. Então, se eu vou abrir no dia 18, eu vou manter o carrinho aberto até dia 23. Se eu vou abrir no dia 25, eu vou manter o carrinho aberto até dia 30, tá? Outra coisa importante, não façam nem de segunda, nem de sexta, nem final de semana. A chance das pessoas aparecerem é muito pouca, né? Vocês veem exemplo do que está acontecendo. Eu decidi fazer a aula hoje, segunda. Então, com certeza, amanhã, terça-feira, vão ter mais pessoas. Por quê? Porque segunda-feira é um dia mais corrido, mais acelerado para todo mundo, tá? Então, sempre façam a sua aula de Black de terça, quarta ou quinta-feira, tá? E aí eu vou explicar para vocês como que vai funcionar a minha Black, para vocês entenderem e poderem modelar tudo isso, tá? Eu tenho a mentoria Iluminar Business. Dentro da minha mentoria Business, dentro da minha mentoria Iluminar, ela é uma mentoria que tem um valor mais elevado, um valor um pouco mais alto, tá? Só que, vamos pensar assim, o que foi essa linha de raciocínio que eu pensei, tá? A mentoria Iluminar é algo que eu já divulgo o ano todo. As pessoas já sabem. Lá no meu feed já tem já divulgando a minha mentoria e tudo mais. É um produto que as pessoas já conhecem e querem comprar. Mas tem muitas pessoas que não têm condições ou que não querem fazer o investimento na minha mentoria naquele momento, tá? Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi fazer a mentoria Aceleração 30K. Dentro dela, eu coloquei vários bônus.
Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu coloquei o SDO, que é uma consultoria minha mesmo, ensinando a vender pelos stories. É para aquela pessoa que vira e fala assim, Jana, eu não quero fazer aula, eu não quero fazer live, não tenho tempo para isso. Então, eu decidi fazer algo que a pessoa não precisa fazer lançamento, ela pode vender todos os dias no perpétuo, né? Que a gente chama perpétuo, ou lançamento ou perpétuo, né? Então, é para quem tem consciência já, quer vender no digital, mas muitas vezes não sabe qual estratégia de venda a pessoa vai seguir. O que ela vai postar? O que eu posto nos stories hoje? O que eu posto no meu feed? Então, a pessoa tem um pouco de dificuldade disso, tá? Então, são pessoas que têm conhecimento, mas ainda assim esbarram em questões poxa, o que eu vou postar hoje? Então, eu quis trazer uma mentoria mais enxuta, com um valor menor também, para como se fosse o primeiro passo para a pessoa começar a fazer dinheiro, para depois que ela começar a vender, ela avançar para a mentoria Luminar. Porque a minha mentoria Luminar são 12 meses, é uma mentoria onde eu dou um acompanhamento mensal, eu tenho as aulas semanais, então ela é bem mais sofisticada, tá? E a mentoria Aceleração 30K, ela é bizarra de boa. Então, eu consigo fazer uma entrega muito boa também. O que eu recomendo para vocês? Não criar um produto novo, totalmente diferente do que o que você faz. Então, eu vou criar uma mini mentoria. É isso que eu estou fazendo. Então, eu tenho a minha mentoria de 12 meses, eu estou criando uma pocket. Estou criando uma versão ali um pouco menor, um pouco mais enxuta, mas que entrega tão bem quanto. Agora, não faria sentido eu entregar algo totalmente fora do que eu estou falando ali no meu dia a dia. As pessoas não iam entender, tá? Então, criar algo muito diferente do que o que você já faz, ou do que o seu público já conhece, já entende, eu não aconselho, tá? Por quê? As pessoas, ela pensa assim, as pessoas elas esperam a Black Friday para comprar uma TV na Black Friday, tá? Se a gente coloca, por exemplo, eu tô preparada, eu tô com a cabeça pensando que eu vou comprar uma TV na Black Friday. E aí, eu chego lá e faço um anúncio de uma garrafa para vender. Eu não sei para que serve aquela garrafa. Eu não vou comprar. É assim que o seu público pensa, tá? Porque se o seu público está te acompanhando, ele está te acompanhando porque ele entende que ali ele tem determinado benefício, que ali ele tem determinada solução, de que ali você resolve determinada coisa. Então, se ele tá na cabeça com TV e você chega com uma garrafa, ele buga a cabeça, tá? Então, pensa que tem que ser algo que já faz parte ali do que você fala, faz parte ali do seu dia a dia, tá? Então, o que eu quero, gente? Eu quero que vocês finalizem o ano com clientes, com Pix caindo na conta, você conseguindo vender, faturar, isso que eu quero que vocês conquistem nessa Black Friday, tá? Trazendo a questão... Nossa, já são 8h50, né? Trazendo a questão de conteúdo, tem conteúdos específicos também que a gente faz na Black, tá? Eu quero que vocês façam bastante conteúdo. Não tem jeito. Não tem como não fazer a produção de conteúdo. Tem aqui uma sugestão que eu trouxe também, que é a questão dos stories únicos. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre os stories únicos, tá? O story único, o que ele é? Ele é quando você deixa zerar os seus stories do dia anterior. Então, você espera ali 24 horas, tá? Do seu último story. E aí, quando você for postar alguma coisa, você não vai postar nada aleatório. Você vai postar dando um presente para o seu público, tá? Então, você vai dar um presente para ele e chamando ele já para o seu grupo. Você vai fazer um story único falando isso. Então, por exemplo, não, deixa eu explicar por quê, tá? Porque quando a gente deixa de postar, quando a gente não posta os stories todos os dias, e a gente espera essas 24 horas, quando a gente posta, o Instagram entrega os nossos stories com mais força, né, para os nossos seguidores.
Essa é a intenção. É que quem te segue, que segue também mais de 500 pessoas, é que ela tem a possibilidade de ver os seus stories. E ela vai ver os seus stories quando você zera. Tem mais essa probabilidade. E aí você vai entregar um presente, tá? Nesse stories, você vai entregar um presente de acordo com o seu nicho. Então, eu, por exemplo, eu já me programei que eu vou fazer um stories com 5 ideias de conteúdo para a pessoa fazer naquela semana de como vender pelos stories. Então, com uma sequência arrebatadora, eu vou ensinar ela a fazer essa sequência de stories com as ideias de conteúdo que eu vou trazer para ela. Vou falar para ela, para ela receber o presente dela, para ela digitar a palavra presente, por exemplo, que vai estar no direct. Lá no direct, eu vou responder a mensagem dela. E aí vai de acordo com quem me mandar, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo, se uma mulher me mandar. Então, maravilhosa, eu já te entreguei aqui o seu presente, 5 ideias de conteúdo para você implantar agora. Mas se você quiser virar o seu jogo de fato, levar o seu negócio para outro nível e se tornar a minha mentorada, investindo um valor ridículo de barato, entra no meu grupo da Black Friday, porque ela vai ser a maior oferta da minha vida. E aí eu coloco a pessoa no grupo. Estou falando para ela que é a respeito da minha mentoria. Estou deixando claro para ela, tá? Então a gente vai trazendo isso com afinco para essas pessoas que vão responder. E aí pensa assim, se você tem um ManyChat, que é a automação que envia a mensagem de forma automática, ótimo. Se não, você vai fazer isso daí na mão mesmo, tá? Um por um ali você vai respondendo. Uma outra coisa que é muito legal a gente fazer é criar um movimento no final do ano. Jana, eu não tenho o hábito de postar, eu não tenho o hábito ainda de estar ali constante nos meus stories e tudo mais. Não sei muito bem como eu faço isso. Cria um movimento. E aí eu trouxe algumas sugestões de movimento aqui que a gente consegue encaixar, tá? Para o nosso nicho, ou então você pode pensar em coisas específicas do seu nicho, do seu público. A primeira sugestão que eu estou trazendo aqui é essa de desapega. Desapega para abrir espaço. Então, convida as pessoas a doarem o que elas não usam mais. Quantas vezes a gente não acumula livros, objetos? E aí explica o simbolismo disso. Quando você libera espaço físico, você também libera espaço mental e energético para as coisas novas chegarem. Limpar a mesa, limpar não, né? Mas arrumar a mesa, traz esse movimento de que é isso que você vai fazer. E aí faz com que a pessoa também queira participar desse movimento, né? Aí você pode até perguntar, quem aí vai arrumar o guarda-roupa no final de semana? Sei lá. A dica número 2, né? O movimento número 2, renovar o ambiente. Então, proponha que a pessoa dê uma geral ali no guarda-roupa, na mesa de trabalho, no canto de criação, na gaveta da bagunça. Então, mostra que a organização externa traz clareza interna. E aí você pode criar esse movimento, meu espaço, minha nova energia, tá? Aí, para terapeutas, isso daqui se encaixa super bem. Movimento 3, planejar um novo ciclo. Incentiva a pessoa a comprar ou a criar uma rotina que faça sentido. Se eu trabalho com vendas, por exemplo, eu mesma, né, dentro da mentoria, o mentorado recebe uma caixa em casa com um livro, um planner. Por que eu entrego um planner? Para ele, eu entrego um planner com os horários. Por que eu faço isso? Porque eu quero que ele tenha reuniões. Eu quero que ele tenha vendas, eu quero que ele faça acontecer. Então, trazer esse planejamento é super importante, tá? Se eu quero ter meta de faturamento, eu tenho que ter meta de oferta, né? Não é só meta de vendas, eu preciso ter meta de oferta. Para quantas pessoas eu vou ofertar o meu serviço esse mês? Se eu quero vender, sei lá, 6 mentorias, tá? Para eu vender 6 mentorias, com quantas pessoas eu tenho que falar? Com 12, com 18? Aí vai depender ali da minha conversão, mas é importante eu ter essa visão, tá? Outro movimento, fechar o ano com gratidão. Então, durante uma semana, postar e convidar as pessoas a compartilhar, sei lá, coisas que deram certo no ano de 2024 dela. Isso muda o foco da falta
para abundância, né? E posiciona a pessoa como uma pessoa que ativa ali prosperidade. Também interessante. Uma limpa digital, desafiar a audiência a fazer uma faxina digital, apagar prints antigos, limpar e-mail, deixar só o que faz sentido para o novo ciclo dela. Dá para você transformar isso até num Reels, né? Com o tema limpei meu digital para abrir espaço para o novo. Aí tem aqui também ritual da prosperidade, para quem é terapeuta ou trabalha com autoconhecimento, pode criar um movimento de intenção consciente, de encerramento de ciclo, sei lá, acender uma vela, escrever o que vai deixar para trás, o que quer manifestar, entende? Outra também, ação de impacto coletivo. Então, convidar as pessoas para uma campanha de doação, para uma campanha de arrecadação, de apoio local. Vamos encerrar o ano fazendo a diferença juntos. E por que isso daqui é interessante, gente? Porque você está criando um movimento ali com as pessoas, tá? Eu, por exemplo, o que eu quero fazer? Eu quero trazer um movimento de 1% melhor todo dia. Então, eu quero estimular pequenas ações diárias até o final do ano. Então, beber mais água, dormir melhor, caminhar, postar conteúdo, cuidar da energia. Eu quero mostrar constância, disciplina. É isso que eu quero fazer. 1% melhor todo dia. Isso encaixa super para vários nichos, tá? E isso nada mais é do que instaurar hábitos em pessoas que querem prosperar, que querem melhorar, que querem crescer. E é isso que a gente quer. Quando a gente está falando do nosso serviço nas redes sociais, o que a gente quer é oferecer o melhor para outra pessoa, né? Então, traga algo que seja relevante para o público de vocês. E aí, por exemplo, eu vou fazer essa ação, sei lá, vou fazer a ação de limpar o que de doar as coisas na minha casa que não servem mais, tá? Vamos supor que é isso, esse movimento que eu quero fazer. Esse movimento, eu vou deixar claro que ele vai durar 7 dias. E aí, por 7 dias, eu vou trazer esse tema dentro do meu conteúdo. O último dia, qual vai ser o último desafio? A pessoa entrar no meu grupo. Então, eu vou falar sobre o meu grupo a todo momento, tá? Outra coisa, você trazer para o seu público que o ano ainda não acabou, que ainda dá tempo de fazer as coisas, que dá tempo de planejar. É importante você trazer conteúdos inspiracionais, motivacionais, que vão trazer a questão para a pessoa de que dá tempo, de que falta 2 meses, gente, 60 dias é muito tempo, para mim é muito tempo. Então, hoje mesmo eu coloquei nos meus stories, quem age tem poder. Por quê? Porque eu quero que a pessoa haja. Eu quero que a pessoa perceba que a Black Friday, por exemplo, essa aula que eu tô dando, cara, ela é ouro. Ela é ouro. Então, assim, as pessoas precisam se movimentar e isso é muito bom, porque é isso que a gente quer, que a pessoa venda mais, que a pessoa conquiste mais, que a pessoa realize mais, tá? Mostra resultados, mostra depoimentos, mostra que você vive a vida que você está vendendo. Então, se eu vendo serviço, até uma coisa que eu pensei, não sei se eu coloquei aqui no meu mapa. Ah, tá. Coloquei aqui sim. Coloca no chat 10 dores e 10 desejos do seu público, para você poder trazer tudo isso. Para esses dias de antecipação de oferta, para esse mês, né? Traga esse tipo de conteúdo no seu feed, nos seus stories, comunicando às pessoas. Quais são as maiores dores do meu público? O que meu público quer? O que o meu público hoje está sofrendo? E o que ele deseja? O que ele quer alcançar? O chat faz isso pra gente. Então, o chat consegue oferecer isso daí para gente. Quando a gente fala em campanha de vendas, muitas vezes as pessoas acham que a gente vai ficar falando de venda, venda, venda. Não é, gente. Eu sou muito a favor de vender sem vender. Então, você precisa trazer conteúdo de conexão. Quanto mais conexão você criar com o seu público, mais fácil vai ficar para você vender lá na Black Friday, no dia da Black. Então, vamos supor que a gente vai colocar dia 18 de novembro. Mais fácil vai ser, tá? Se eu for alimentando o meu público até essa data, mais fácil vai ser. Jane, como é que eu faço para saber quem é meu público-alvo? Joga no chat. Então, joga lá no chat o que você faz, o seu serviço, coloca o seu cliente ideal, como você imagina que é essa pessoa, idealiza, tá? Idealiza a pessoa ideal.
Não adianta você vender uma mentoria high ticket, sei lá, de 15 mil reais, e você falar que o seu público é CLT num cargo operacional. Não combina. Então, você precisa pensar no público que você quer atingir, o que ele está fazendo. Se eu quero, se eu vou criar uma mentoria de vendas, por exemplo, quem que está preocupado em vender mais e melhor? Quem que quer oferecer isso aí para uma equipe? É um gerente, é um coordenador, é um gestor de vendas? Então, ele tem um cargo mais elevado. Façam essa equivalência e vão pensando sobre isso, tá? Se eu falo, por exemplo, eu tenho o agente SDO que cria stories para você. E aí, ele faz os principais posts estratégicos que tem que ter no seu perfil. Eu ensino, por exemplo, a fazer a bio. Eu ensino a vender pelos stories. Enfim, gente, eu tenho que trazer isso aqui no meu conteúdo para as pessoas entenderem que quando eu for ofertar a minha mentoria na Black, é isso que eu vou ofertar. E aí a pessoa tem que estar, tipo, eu preciso disso. Isso aqui vai ser muito bom para mim, tá? Eu garanto para vocês que se vocês plantarem esse passo a passo que eu vou trazer hoje, amanhã e quarta, o jogo de vocês vai virar, vai duplicar, vai triplicar o seu faturamento, tá? A primeira fase, então, é a fase de antecipação, que é gerar curiosidade, desejo. Você vai falar sobre, sem falar sobre. Agora, a segunda fase é a fase de captação, tá? A fase de captação é quando, de fato, a gente vai levar as pessoas para o grupo de WhatsApp. O objetivo aqui, gente, é que você construa o maior faturamento do ano agora na Black Friday. É isso que eu quero trazer para vocês. Então, assim, as pessoas elas estão muito dispostas a investir. Já falei isso inúmeras vezes aqui dentro, tá? É tanto para quem vende mentoria quanto para quem vende mentoria, serviço, produto, seja o que for, tá? A segunda fase é a captação. Como já levou 1 hora da nossa live, hoje eu sou muito certinha com essa questão de horário, eu vou deixar a parte de captação para a gente conversar amanhã, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem. Ah, tá. Aqui eu trago a segunda fase, isso. E aí eu vou trazer para vocês amanhã a parte de captação. Eu queria abrir agora um pouquinho para perguntas e respostas. Se vocês tiverem alguma dúvida,